Então, a TR foi procurada por essa comunidade, por essa situação de fundos de pasto, um conflito envolvendo uma área de fundo de pasto, que na verdade é um fundo do fundo de pasto. Quando a gente chega, né, e vai, enfim, dialogando com as pessoas e entendendo a realidade que eles já conhecem, mais do que a gente percebe que são 4 comunidades, cada uma delas tendo o seu próprio fundo de pasto, e um meio, assim, uma outra porção de terra, essa porção maior, na qual essas 4 comunidades compartilham essa área de uso comum. Então, cada comunidade, por exemplo, tem ali o seu fundo de pasto, ou seja, esse acordo entre vizinhos que estabelece esse consórcio entre áreas individuais e áreas coletivas, e no caso aí era um acordo entre 4 comunidades. Cada uma mantém a sua internamente, e essa daí é uma área que é utilizada por essas pessoas, são 386 famílias. Então é muita gente, 4 comunidades tradicionais, né, de fundos de pasto. Então, esse conflito ficou marcado, enfim, ganhou essa dimensão enfim, provocou essa articulação entre entidades e movimentos a partir do momento em que teve um cumprimento de uma decisão judicial, e no caso aí já era uma sentença, todo um processo correu ali, como eu estava falando, como se fosse um conflito entre 6 pessoas, 6 supostos invasores e 2 supostos donos de terra. E quando a gente chega lá, a partir de uma decisão judicial, da execução de uma decisão judicial, enfim, a justiça, os camaradas, os grileiros ali, autorizados pela justiça, fizeram uma destruição muito grande nessa área. Abriram variante no meio da caatinga, desmataram, derrubaram a cerca, fogo cercado que o pessoal tinha. O pessoal lá cria mel, eles é uma área bastante produtiva, num sentido interessante do termo produtividade, é uma produtividade que mantém a coisa ali durante tantos e tantos anos, né? Eles estão produzindo mel, eles são uma referência dentro da cidade, eles trabalham na feira, então a feira, por exemplo, sofreu um impacto muito grande, o comércio local, a economia popular do município sofreu um impacto muito grande com isso, porque ficou faltando animais, bode, e ficou faltando mel também na feira, e farinha também, né, mandioca. Então teve um impacto muito grande, foi uma ação muito violenta, muito brutal, autorizada pelo judiciário, pelo Poder Judiciário, até porque havia uma decisão judicial, e estava tudo errado, né? Quando você chega assim, quer dizer, você já tem uma sentença, estava tudo errado, quer dizer, os termos do debate, os termos do conflito não estavam colocados também dentro do processo, dentro da ação. Então isso gera uma reação, né? A começar pelo que é fundamental, que é a resistência à organização política da comunidade. Isso é muito interessante porque essa comunidade já tinha vivenciado uma experiência da ditadura militar no período da construção da barragem do Sobradinho. Sobradinho foi uma comunidade, o Riacho Grande, que é uma dessas 4 comunidades, porque o fundo de pasto das 4 tem o nome de Areia Grande, mas essas comunidades já tinham resistido à ditadura militar em 2 sentidos. Na própria construção do Lago do Sobradinho, que depois construíram, né, os projetos de colonização lá na Serra do Ramalho, então eles se negaram a ir para lá, eles quiseram permanecer no local, perderam uma porção grande do seu território naquela época. E depois com a chamada, aquele processo desenvolvimentista da ditadura, né, de modernizar a agricultura com enfim, investimentos, com dinheiro público, com financiamento, né, isso aqueceu, digamos assim, o mercado de terras. E a gente sabe que no Brasil a gente tem uma quantidade muito grande de terras devolutas, no entanto, a gente às vezes até, quando pensa terra devoluta, terra abandonada, não é. Essas terras devolutas estão aí, estão cercadas, apropriadas, né?
É um patrimônio público do povo, de todo mundo, que sequer pertence ao Estado. Quer dizer, isso deveria ser entendido como um patrimônio da sociedade, um patrimônio nosso, público mesmo, no sentido mais radical do termo público, e que está apropriado, né? Tem um processo aí, que é a história do Brasil, inclusive da colonização, né? De apropriação privada desse patrimônio que é de todo mundo, da base de sustentação do povo, né? Então essa comunidade já era uma referência ali, então isso era interessante também para os jovens, porque assim, os jovens quando viram isso, eu estou falando de jovens, eu estou falando de pessoas da minha idade para baixo, né? Pessoas que estão assim entre 18 e 35 anos, da comunidade, não tinham as referências dessa luta, dessa resistência que essa comunidade teve a construção da barragem lá de Sobradinho, e também o aquecimento do mercado de terras, que provocou a entrada de uma empresa lá chamada Agroindustrial Camaragibe, que estava inserida num escândalo na época, que ficou muito famoso, conhecido como escândalo da mandioca, que era um esquemão junto ao Banco do Brasil. Tinha o Proálcool, né? O Proálcool tinha uma linha de financiamento que era a produção de álcool a partir da mandioca. Que é engraçado como isso está acontecendo, quer dizer, agora tem um peão manso para fazer, né? Eucalipto agora sendo plantado, não só para produzir papel higiênico, não é para ir para limpar a bunda da gente, né? Também para produção de combustível, né? De etanol e tal. E aí essa empresa ela não chegou a se constituir completamente. O escândalo da mandioca era um esquemão dentro do Banco do Brasil, que administrava esses recursos do Tesouro Nacional, né, porque são recursos que vêm diretamente do Tesouro Nacional, isso é dinheiro público, dinheiro dos brasileiros, e aí o Banco do Brasil administra isso, e dentro do Banco do Brasil tem os técnicos, enfim. Então construíram um esquema ali na região de Floresta, Petrolina, ali Casanova, tal, ali naquela região ali da fronteira da Bahia com Pernambuco, no qual técnicos atestavam, justificavam, digamos assim, perdas de safra.